Você já imaginou o que acontece quando um navio gigantesco, carregado com milhões em mercadorias, comete um simples erro no meio do oceano? Pois é, nem sempre desastres marítimos são causados por tempestades furiosas ou ondas gigantescas. Muitas vezes, pequenos deslizes, falhas humanas ou decisões equivocadas podem transformar uma simples viagem em um prejuízo milionário. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns dos erros mais caros da história dos navios porta-container e como esses acidentes impactaram o comércio mundial. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada cheia de curiosidades e mistérios dos mares. One Apus. Imagine um gigante dos mares, com mais de 360 metros de comprimento, navegando com milhares de contêineres empilhados, carregando cargas valiosas ao redor do mundo. Esse é o One Apus, um imenso navio porta-container de bandeira japonesa, construído em 2019 pela renomada empresa NYK Line. Com capacidade para transportar impressionantes 14 TEUs, esse colosso dos oceanos enfrentou um dos maiores desastres da história marítima moderna. Em novembro de 2020, o One Apus partiu da China com destino aos Estados Unidos, mas uma tempestade inesperada transformou a viagem em um verdadeiro pesadelo. Ondas colossais de 15 metros de altura atingiram a embarcação, lançando os contêineres como peças de dominó em pleno oceano. A situação se tornou crítica quando o navio, a 1,6 milhas náuticas do Havaí, foi violentamente sacudido pelo mau tempo. O capitão, ao perceber o perigo, decidiu mudar a rota para evitar mais danos, desviando para o sul antes de seguir para Kobe, no Japão. Quando finalmente atracou no porto japonês, o estrago era impressionante. 1,816 contêineres haviam sido lançados ao mar. Muitos dos que permaneceram estavam amassados e fora do lugar. O pior, pelo menos 64 desses contêineres transportavam materiais perigosos. O prejuízo total, mais de 200 milhões de dólares, tornando esse um dos piores acidentes da história do transporte marítimo. Mas o que realmente causou essa tragédia? Segundo rumores, o capitão teria ignorado os alertas climáticos para cumprir o cronograma apertado da viagem, acreditando que as ondas não seriam tão altas. No entanto, até hoje, nenhuma investigação oficial sobre o caso foi divulgada. Será que foi realmente um erro humano ou um evento imprevisível da natureza? A verdade continua envolta em mistério. MSC Napoli. Imagine um navio gigantesco, enfrentando ventos violentos de 115 km por hora e um mar revolto, até que de repente tudo dá errado. Essa foi a realidade do MSC Napoli, um imenso navio porta-container que navegava sob bandeira britânica quando encontrou seu destino trágico em janeiro de 2017. A tempestade foi tão intensa que danificou gravemente o casco, deixando a tripulação sem escolha a não ser enviar um pedido desesperado de resgate ao governo britânico. O navio foi rapidamente rebocado para as águas da Baía de Lima, mas o perigo estava longe de acabar. Sem opções seguras, a embarcação acabou encalhando próximo a Seatown, na Inglaterra, carregando uma carga extremamente perigosa: 2,3 contêineres e 3,8 toneladas de combustível, incluindo explosivos, fertilizantes e motores de automóveis. Um desastre ambiental estava prestes a acontecer, e as autoridades precisavam agir rápido para evitar um problema ainda maior. Para minimizar os danos e facilitar a remoção dos destroços, o MSC Napoli foi afundado intencionalmente, mas o trabalho estava apenas começando. Uma operação gigantesca de resgate foi montada para retirar todo o combustível e os contêineres, garantindo que nenhum material perigoso contaminasse o oceano. A recuperação dos destroços não foi nada fácil e levou impressionantes 2 anos e meio para ser concluída. E o custo dessa operação? 120 milhões de libras. Isso fez do naufrágio do MSC Napoli o segundo acidente marítimo mais caro da história. Mas será que esse desastre poderia ter sido evitado? O que realmente aconteceu para que um navio desse porte sofresse danos tão severos? As respostas ainda levantam dúvidas, mas uma coisa é certa: a história do MSC Napoli entrou para a lista dos acidentes marítimos mais caros e impressionantes de todos os tempos. Mo Comfort. Imagine um navio gigantesco navegando pelos mares, enfrentando ondas colossais e condições extremas, mas de repente algo impensável acontece. O casco começa a rachar e a tripulação percebe que está diante de um desastre iminente. Esse foi o destino do Mo Comfort, um navio porta-containeiros que em junho de 2013 encontrou um dos cenários mais assustadores da história marítima moderna. O mar furioso começou a abrir fissuras no fundo da embarcação.
deixando a tripulação sem escolha a não ser abandonar o navio em botes salva-vidas. Felizmente, todos foram resgatados por um navio de bandeira alemã. Mas a verdadeira tragédia ainda estava por vir. Com a estrutura gravemente comprometida, o Mall Comfort literalmente se partiu ao meio. Mas, surpreendentemente, ambas as metades permaneceram flutuando e os contêineres continuaram intactos. Pelo menos por enquanto. 3 dias depois, o pior aconteceu. A seção de popa afundou, mergulhando a 4 metros de profundidade, levando consigo aproximadamente 1,7 contêineres e 1,5 toneladas de combustível. Mas o pesadelo não acabou aí. No dia 6 de julho, enquanto a seção de proa era rebocada, algo inexplicável aconteceu. Um incêndio misterioso tomou conta da estrutura. Em pouco tempo, as chamas consumiram o que restava do navio, até que finalmente a parte da frente também afundou, levando ao fundo do oceano mais 2,4 contêineres. O prejuízo? 400 milhões de dólares. Um dos desastres mais caros da história do transporte marítimo, mas as consequências foram ainda mais longe. Em dezembro de 2014, 100 seguradoras entraram com um processo milionário contra a Mitsubishi Heavy Industries, a empresa responsável pela construção do Mall Comfort, alegando que erros de design foram a verdadeira causa do desastre. Mas será que foi mesmo um problema estrutural? Ou algo ainda mais misterioso aconteceu? Até hoje, muitas perguntas seguem sem resposta, tornando esse acidente um dos maiores enigmas da navegação moderna. Rena. Um erro de navegação, um impacto devastador e um dos piores desastres marítimos da história da Nova Zelândia. Esse foi o destino do Rena, um navio porta-containers construído em 1990, com 236 metros de comprimento e 32 metros de largura. Tudo parecia correr bem até o fatídico 5 de outubro de 2011, quando, a caminho do porto de Tauranga, o Rena colidiu violentamente contra um aglomerado de rochas, navegando a impressionantes 17 nós de velocidade. O impacto foi catastrófico, deixando o navio completamente encalhado. Naquele momento, o Rena transportava 1,3 contêineres e mais de 1,7 toneladas de combustível. E o resultado foi um verdadeiro desastre ambiental. Aproximadamente 200 toneladas de óleo derramaram no mar, tingindo a água de preto e colocando em risco a vida marinha. Para piorar, vários contêineres caíram na água, espalhando destroços e causando ainda mais estragos. Mesmo encalhado, o navio permaneceu naquela posição por meses. Mas em janeiro de 2012, as forças da natureza venceram. O Rena se partiu ao meio. 3 meses depois, o que restava da embarcação afundou no fundo do oceano, no dia 4 de abril. A Nova Zelândia precisou agir rápido para conter os danos. Foi lançada uma operação gigantesca de salvamento e limpeza, e o custo? Um impressionante gasto de 700 milhões de dólares para tentar reverter o impacto do desastre. Mas o que levou esse navio a colidir com as rochas? Após uma investigação, a verdade veio à tona. O capitão e a tripulação cometeram erros graves de navegação. Para economizar tempo e chegar ao destino mais rápido, o capitão alterou a rota, ignorando os perigos da região. O preço dessa decisão? 7 meses de prisão para ele e parte da tripulação. Mas será que apenas um erro de navegação explicaria um desastre desse tamanho? Ou havia algo mais por trás dessa decisão arriscada? O naufrágio do Rena continua sendo um dos maiores alertas da história marítima sobre os riscos da pressa no transporte de cargas gigantescas. Ever Given. Em 2021, um único navio foi capaz de parar o comércio global e causar um prejuízo bilionário. Estamos falando do Ever Given, um dos maiores navios porta-containers do mundo, com 400 metros de comprimento, 58 metros de largura e um peso impressionante de 220 mil toneladas. Durante sua travessia pelo Canal de Suez, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta, algo inédito em 150 anos de história aconteceu. O Ever Given ficou completamente encalhado, bloqueando toda a passagem e deixando o mundo inteiro em choque. O impacto foi absurdo. O Canal de Suez é uma via artificial de 193 quilômetros, essencial para conectar a Europa e a Ásia sem precisar dar a volta no continente africano. Mas com o Ever Given preso na diagonal, a proa encostada em uma das margens e a popa na outra, mais de 400 navios ficaram retidos, sem conseguir passar. A cada dia de bloqueio, cerca de 6 bilhões de dólares em mercadorias ficaram paradas, causando um efeito dominó na economia global. Mas como isso aconteceu?
Especialistas apontam duas possíveis causas: ventos extremamente fortes e erro humano. Acredita-se que uma ráfaga de vento empurrou o navio, desviando sua rota, enquanto falhas na navegação impediram que a tripulação corrigisse a trajetória a tempo. O resultado? Uma semana de caos internacional, depois de um esforço gigantesco envolvendo rebocadores, escavações e manobras arriscadas, o Ever Given finalmente foi libertado. Mas as consequências desse incidente ainda ecoam no comércio marítimo até hoje. Se um único navio pode travar o mundo dessa forma, imagine o que poderia acontecer se outro evento semelhante ocorresse. Será que estamos preparados para evitar um novo colapso? E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você curtiu essa história incrível, já se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade do mundo marítimo. Nos vemos no próximo episódio do Oceano de Curiosidades.